Muito boa tarde a todas e a todos presentes. É um enorme privilégio estar aqui, obviamente, dado o avançado da hora. Eu não sei, nesta nova conjuntura, quanto tempo é que temos para falar, mas espero que o Sr. Moderador nos dê orientações nesse sentido. Mas as minhas primeiras palavras vão para o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, para os Srs. Presidentes da Secção Regional do Norte, da Secção Regional do Sul e da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, queridíssimos colegas, amigos aqui presentes, obviamente também um cumprimento para os meus colegas de painel, alguns dos quais tenho também o prazer de conhecer há largos anos e de conviver também nestas temáticas, e vou, portanto, ter que sintetizar esta minha apresentação que, no fundo, vai partir de dois pressupostos. Um primeiro pressuposto de que a ética médica é obviamente estrutural à ação de qualquer profissional, mas que temos que abrir pontos para o futuro, e a ética médica e a deontologia médica não se podem cristalizar naquilo que é o nosso dia-a-dia, mas tem que olhar de outra forma para os anos vindouros. E sei que estou a falar essencialmente para médicos, mas também alguns não médicos na assistência, e todos nós sabemos que a medicina é uma profissão fortemente estruturada do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético, desde que há medicina. Em boa verdade, não se pode falar de medicina sem a existência de normas bem condensadas, bem cristalizadas e bem estruturadas de orientação ética e deontológica. No próximo dia 6 de dezembro, tive também o prazer de ser convidado para estar presente na magnífica Sala Guilhermina Sugia, na Casa da Música do Porto, precisamente para presenciar, mais uma vez, o juramento hipocrático. Ora, é curioso como é que uma profissão, 2500 anos depois, continua a proclamar publicamente, nomeadamente junto dos seus jovens, um conjunto, um punhado de valores éticos que são absolutamente estruturais ao exercício da medicina. Ontem, como hoje, como amanhã. Isto deve ser único nas profissões, em qualquer profissão. Mas eu não queria aqui deixar de salientar. A ética médica hipocrática está viva, faz parte da nossa profissão, é transmitida geração após geração, dignifica o ato médico e, portanto, obviamente, tem que ser ainda mais consolidada. E, portanto, também aqui uma palavra de, no fundo, congratulação junto da Ordem dos Médicos por não deixar cair esta tradição. Nós somos o futuro, mas também somos o presente e somos a nossa história e somos a nossa identidade. E, portanto, esta consagração dos princípios éticos milenares e universais, creio que dignifica ainda mais a profissão médica. Mas é óbvio que a medicina hoje, como aliás foi muito claro ao longo destes 2 dias de trabalhos, a medicina hoje confronta-se com enormes desafios. Um deles é o desafio da demografia. Não se falou muito ao longo destes 2 dias de demografia, mas é bom que tenhamos esta noção de que a demografia, nomeadamente o envelhecimento da população, é um desafio enormíssimo para as sociedades contemporâneas, para as sociedades civilizadas e, obviamente, também para a medicina, nomeadamente quando os médicos hoje têm que tratar e têm que cuidar e têm que se dedicar a uma população cada vez mais envelhecida. Mas notem bem, o envelhecimento é um índice civilizacional. Só as sociedades civilizadas é que envelhecem. E, portanto, nós não queremos retroceder no tempo. Não queremos retroceder ao século XIX. Nós queremos que Portugal seja um país moderno, um país desenvolvido e, como as coisas estão, e bem, é, obviamente, um país também envelhecido. Não é apenas o sistema de saúde, mas podemos, nós médicos e outros profissionais de saúde nesta sala, estar profundamente orgulhosos do nosso trabalho ao longo das últimas décadas, porque conseguimos, por exemplo, um aumento da esperança de vida média que se estima que em meados deste século ronda os 90 anos de idade. E, portanto, é com esta noção de perspectiva que nós temos que desenhar a prática da medicina e o próprio sistema de saúde que queremos que seja sustentável, como o Sr. Dr. Rui Rio disse há uns minutos atrás. Se nós queremos uma sociedade sustentável e se queremos um sistema de saúde, como os outros sistemas de proteção social,
a educação, o acesso à cultura, etc., que sejam sustentáveis no tempo, temos que olhar com planeamento estratégico a várias décadas e perceber que a demografia vai evoluir neste sentido e não vai retroceder. E mais, que se retroceder é um mau indicador civilizacional. Portanto, os médicos têm que pensar nesta temática e faço aqui o repto ordem dos médicos para que comece a pensar a sério nesta questão da evolução e da necessária solidariedade intergeracional. Um dos grandes problemas com que fomos confrontados ao longo dos últimos anos, nomeadamente dos últimos 4 anos, foi esta quebra, pelo menos aparente, de alguma solidariedade intergeracional. E temos que ultrapassar isso rapidamente. Não podemos pôr os novos contra os séniores, não podemos pôr uma parte da população contra outra. O povo português é um povo solidário, já o demonstrou várias vezes, foi por isso que criou um magnífico Serviço Nacional de Saúde, é por isso que somos dadores de órgãos, há inúmeros exemplos na nossa sociedade desta solidariedade, ela tem que ser promovida, ela tem que ser acarinhada, não há lugar para fraturas estéreis na sociedade de hoje e muito menos na sociedade de amanhã. Um outro enorme desafio é o desafio da tecnologia. Enfim, não vamos ter muito tempo para abordar essa temática, infelizmente, mas os desafios tecnológicos são absolutamente avassaladores. Nós vimos também aqui ouvir falar, por exemplo, a doutora Maria Belém Roseira, que eu queria também saudar, em direitos dos doentes, em convenções europeias, em normas internacionais, por exemplo, contra o eugenismo. Mas não podemos esquecer que a tecnologia hoje não tem qualquer tipo de limite. Podíamos dar variedíssimos exemplos, desde a biologia sintética, à suspensão criogénica, ao neo-eugenismo ou eugenismo liberal. Tudo isso são evoluções civilizacionais dos países mais desenvolvidos que muitas vezes não têm qualquer tipo de retrocesso. E, naturalmente, quando nós olhamos, por exemplo, para a biologia sintética ou para o melhoramento genético da espécie humana, nós vemos que os referenciais éticos tradicionais da medicina, nomeadamente aqueles que estão plasmados no Código Hipocrático, têm alguma dificuldade em responder a estes avanços de uma forma sustentada e de uma forma compaginada com o século XXI. Portanto, o desenvolvimento tecnológico deve exigir à profissão médica uma postura e uma atitude de antecipação. Nós devemos prever o avanço das tecnologias e a medicina tem que estar preparada para um recorte ético em torno destas tecnologias que seja consentâneo com a sua aplicação concreta. Face a estes desafios e muitos outros que podiam aqui ser elencados, nomeadamente e também, por exemplo, a globalização económica e cultural, também não vamos ter tempo, porque o meu tempo já deve estar quase a esgotar, mas ainda há alguns dias atrás tivemos uma magnífica reunião na secção regional do Sul da Ordem dos Médicos e na sede da Ordem dos Médicos sobre o Tratado Transatlântico de Tarifas, que vai impor normas muito fechadas sobre as relações entre a Europa e os diferentes Estados da União Europeia e os Estados Unidos da América. Tudo isto vem condicionar a nossa prática e vem nos impor normas, muitas vezes exteriores ao próprio espectro da União Europeia. E os médicos não podem ficar impávidos e serenos perante isto, pelo menos têm que saber que esta evolução está a acontecer e têm que, mais uma vez, antecipar e prever o nosso futuro coletivo. Qual é o papel da ética e da deontologia neste contexto? Bom, eu diria, e para terminar, que, em primeiro lugar, há que recuperar os antigos preceitos da ética hipocrática e não os deixar desvanecer. Em segundo lugar, eu diria que faz todo o sentido que tenhamos que perspectivar o futuro e o futuro da medicina compaginado com os novos valores da ética social, nomeadamente da ética transnacional, que foram aqui muito bem salientados de manhã, que estão plasmados, por exemplo, na Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, ou seja, hoje há um conjunto de valores éticos internacionais que estão subscritos por Portugal, que estão ratificados nessas convenções, nomeadamente pelos nossos órgãos de soberania, e que, obviamente, temos que progressivamente acomodar dentro da ética médica hipocrática. E este é um grande desafio para a medicina contemporânea. Fazer esta convergência entre a ética hipocrática e estes novos valores da ética transnacional, da ética global, ao qual, obviamente, não vamos poder fechar os olhos. E numa pincelada, valores como o exercício da liberdade ética da pessoa.
Falou-se numa das palestras anteriores que havia um valor fundamental que era à vida e à capacidade, ou à vida e ao desenvolvimento. Mas eu vou mais longe. Antes disso, entendo que o valor central em qualquer democracia plural como a nossa é capacitarmos as pessoas, darmos as possibilidades a todos e cada um de nós, independentemente da cor da pele, independentemente do género, independentemente do local de residência, darmos a possibilidade a todos e a cada um de nós de fazer as suas escolhas na vida e também em matéria de cuidados de saúde. E, portanto, é sem nenhum espanto que Portugal legalizou recentemente as diretivas antecipadas de vontade, como já foi dito, o testamento vital, a nomeação de procurador de cuidados de saúde e, mais cedo ou mais tarde, gostemos mais ou gostemos menos, vamos ter que ter um debate também sério e aprofundado sobre outras formas de morte medicamente assistida. Mas sempre com a medicina à cabeça, a liderar este processo e a liderar um processo que seja tecnicamente fundamentado e que não deixe de lado os valores éticos tradicionais da medicina. Eu diria que um outro fator que também nos levaria longe e que, aliás, perpassou em todas as intervenções da manhã é o valor ético da justiça e da equidade. É evidente que quanto mais uma sociedade evolui, mais nós achamos, e bem, que somos detentores de direitos, mas também de responsabilidades, como aliás é o tema deste painel. Um desses direitos é, obviamente, o direito à proteção da saúde, que foi muito bem aprofundado durante a manhã. Mas também aqui entendo que a medicina tem que ter uma postura proativa. Se queremos balizar, como foi dito anteriormente, a dívida pública, o déficit público, se queremos construir uma sociedade da qual os nossos jovens se possam vir a orgulhar, que não tenham que ser forçados a emigrar, obviamente que temos que ponderar aquilo a que as pessoas têm direito com aquilo que nós podemos genuinamente oferecer. E aqui, naturalmente, a medicina e a Ordem dos Médicos têm um papel muito grande. Há largos anos que defendo um debate sério e profundo sobre o conceito de priorização ética na saúde. A priorização ética na saúde é um conceito intelectual que pretende o equilíbrio entre os recursos que efetivamente dispomos, aqueles que temos e aquilo que podemos oferecer às pessoas, sem demagogia nem populismo. Reparem, os países civilizados já entraram neste caminho há largos anos. Os melhores sistemas de saúde do planeta, como por exemplo o holandês e outros, há muitos anos que debatem estes princípios e que os aplicam na prática. A alternativa é o racionamento administrativo, implícito ou explícito, sem transparência, sem fiscalização, sem accountability, que é levado a cabo ou pelos nossos eleitos, ou pior ainda, por aqueles que não são eleitos, como alguns administradores hospitalares. E, portanto, se queremos evitar isto, obviamente que a medicina tem que tomar a liderança e, com tempo, com serenidade, ouvindo os diferentes atores e os agentes sociais, a tal democracia sanitária que foi aqui elencada há pouco. Democracia sanitária não é um mero conceito, é uma forma de envolvermos a sociedade e, naturalmente, os grupos que defendem os doentes neste tipo de escolha e de escolha pública. Portanto, trata-se de uma nova escolha pública e de uma nova maneira de fazer a escolha pública. Portanto, para terminar, para não me alongar muito, se queremos evitar o racionamento administrativo que vem mais cedo ou mais tarde, se nada fizermos, lanço aqui o repto à Ordem dos Médicos que inicie um debate muito sereno sobre esta temática para os próximos anos. Aliás, curiosamente, já no ano 2000, neste mesmo edifício, foi realizada entre a Ordem dos Médicos e a Faculdade de Medicina uma enorme conferência sobre este tema que trouxe a Portugal o professor Norman Daniels, da Harvard School of Public Health, portanto, o melhor especialista do mundo na matéria. É curioso, 15 anos depois, o nosso Estado pouco tenha evoluído nesta matéria. Para finalizar, 2 ou 3 notas conclusivas. E a primeira nota conclusiva é que a medicina deve, portanto, trilhar este percurso de convergência entre estas duas visões da ética para uma nova deontologia médica. Uma segunda nota conclusiva seria a de que a medicina deve assumir uma postura de ainda maior integridade e verticalidade perante a sociedade. Eu creio que a posição dos médicos perante a sociedade tem que ser uma posição afirmada pelo prestígio, pela honra e pela dignidade. Sem desmerecer qualquer outra forma de fazermos ver a nossa opinião, creio que quanto mais dignificada for a profissão,
Quanto mais vertical ela for considerada, mais prestígio ela tem e mais se faz ouvir junto da sociedade. E, portanto, creio que este trilho deve ser um trilho que tem sido, obviamente, levado a cabo, nomeadamente pelo nosso bastonário, que eu volto a cumprimentar agora, mas penso que deve ser o mote da ação das instituições que representam a medicina para a próxima década. E, finalmente, não esquecendo aqui os nossos colegas e irmãos dos países da lusofonia, penso que há espaço para criarmos uma ética e uma deontologia comum para o espaço da lusofonia. Há valores éticos que são transnacionais, há valores éticos que são globais e que, portanto, são inquestionáveis, como o respeito pela dignidade da pessoa, como o exercício da liberdade de autodeterminação, como o respeito pela privacidade da pessoa, mas há diferentes formas de interpretar esses valores no dia-a-dia e no cotidiano de todos nós. E por isso, já foi dito aqui, a língua é a nossa pátria, a língua identifica-nos, a língua é a nossa história. E, portanto, eu lanço aqui o repto aos distintos bastonários e responsáveis das faculdades de medicina dos países da lusofonia, do Brasil, de Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde e outros que se queiram associar para criarmos o embrião de um código de ética médica para a lusofonia. É o desafio que eu aqui lanço. Creio que tem todas as condições para vingar, para mostrarmos a nossa identidade, da nossa história e da nossa língua comum. Muito obrigado pela vossa atenção.